olha o que que tem aqui para a gente, o meu povo, o povo. Iceberg Lendas Urbanas Japonesas, parte 2. Sim. Pensei que ia começar um logo. Oh, baby, I'm bringing you tonight. Tem uma empresa de jogos que eu gosto muito, eu queria que tu tivesse a experiência e dissesse o que tu acha. O nome é Dark Dome. É... Isso aí eu não falei que chupa o pinto não, né, mano? Vocês são cheios. Nossa, tem o que o meu vô aqui, ó, que picadura. Oi? Então, Oi. já faz um tempo que eu resolvi me aventurar em uma jornada explorando coisas da cultura japonesa. E Vocês aqui sabiam que não vai precisar mais de visto pro Japão a partir do dia 30 de setembro? Ó, que coisa boa. tô eu mais uma vez falando desse lugar. Porque assim, mano, culturalmente esse país realmente é bem diferenciado do resto do mundo Agora e vai faltar só a passagem, o voo, o hospedagem, o dinheiro pra usar lá. É. principalmente quando a gente fala dessa questão mística e espiritual presente por lá, aí que as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Desde os tempos antigos, o Japão é cercado de Saber histórias falar onde a língua. linha do real É. e o sobrenatural muitas vezes se entrelaçam, já que por meio de gerações, essas lendas foram sendo transmitidas, preservando e ao mesmo tempo moldando a imaginação desse país. Dinheiro pra Então hoje a alimentação. gente vai mais uma vez mergulhar nas profundezas dessa cultura milenar do Japão, explorando mitos e lendas que habitam no cotidiano das pessoas, onde cada um desses contos traz um vislumbre do passado e das crenças mais Ó o Eren. obscuras que estão presentes até os dias de Caralho. hoje nesse lugar. De qualquer forma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Limites e bora pra parte 2 do Iceberg das lendas Eba! japonesas. Eba! A Yuki-onna é conhecida como a Bruxa da Neve Nossa, e calma dizem que ela aí. aparece nas noites de Calma aí. nevasca, sendo descrita mais ou menos ali como uma mulher muito bonita, o que leva as pessoas a considerarem a sua aparência bem sedutora. Ela tem um cabelo preto bem grande e lábios normalmente representados sendo bem avermelhados. E como ela é considerada uma mulher da neve, digamos assim, as suas características não fogem muito desse contexto. Ué, mas aí tá mudando a cor do cabelo toda hora. Concluindo então essa questão Olha, temos tanta coisa em comum. da sua aparência, apesar dela ser considerada bem sedutora, os seus olhos escondem meio que um poder oculto, digamos assim, já que a lenda diz que olhar diretamente nos olhos dela pode acabar dando ruim. Além de que uma Vale outra a coisa pena. curiosa é o fato de que quando ela aparece, Ela bafora! Mano, é a mulher perfeita pra mim. a Yuki-onna deixa um rastro de neblina ainda mais denso do que a própria nevasca, e acreditam que por ela ser uma yokai, ela não possui pés, que é uma característica bem comum dessas criaturas. Eu não gosto de pé, não. Mas enfim, apesar dessa lenda ser considerada uma das mais enigmáticas do folclore japonês, já adaptaram essa yokai em vários animes, mangás, teve um filme live action sobre ela e eu achei até um jogo na Steam sobre essa Caralho. lenda. Tem bastante coisa, viu? Ela é bem popular. A lenda em si é bem antiga e é contado que a Yuki-onna nada mais é que o espírito de uma mulher que morreu em uma nevasca enquanto era perseguida. Por conta disso, ela é sempre associada a desaparecimentos de pessoas em nevascas. Tá vendo? Às vezes nem é ela. Às vezes é Deus que quis, né? Falou, chega, chega, já tá fazendo hora extra. Sendo até a possível causadora dessas tempestades durante o inverno. Por fim, assim como eu citei antes, essa lenda é muito antiga e ao decorrer do tempo ela foi tomando diferentes caminhos. Existem várias retratações da Yuki-onna. Dentre as principais, Nossa, essa aí é zero chance. eu acho interessante citar uma ilustração feita por um artista lá do Japão no século XVIII durante o período Edo. A questão aqui é que essa ilustração faz parte de uma série chamada 100 Demônios, onde teriam diversos pergaminhos retratando bestas sobrenaturais, espíritos, monstros e toda essa loucura do folclore japonês. Existe também uma outra versão dela sendo uma bruxa, tipo bruxa mesmo, onde é contado que ela consegue drenar o sangue das suas vítimas e até Segura, prende, passa.
um simples beijo, ela conseguiria sugar a alma da pessoa. E a mais curiosa de todas, na minha opinião, que é ela na versão mais romantizada e atual, onde ela até chega a ser Ah, mas os caras é cheio de deixar capeta, espírito, demônio, tudo bonitinho, mano. tratada como uma entidade cruel, mas ainda assim dizem que ela, dependendo da Ah, mas nesse caso aí eu nem ia pensar duas vezes, pô. Tem que ser descaralhado mesmo, tudo feio. situação, pode sentir compaixão pelas pessoas, podendo em alguns casos até se apaixonar por um homem e construir uma família com ele. Apesar de estranho, essa versão é tão popular que a partir dela surgiu até um tipo de É em outubro, hein? É em outubro. Será que vai estar nevando? conto onde retrata uma vez que ela em um dos seus ataques acabou permitindo que o cara saísse vivo, jogando ali só uma ameaça no ar, tipo, ela falou, ó, você pode viver, mas você não deve falar sobre a minha existência pra ninguém. Aí é contado que esse cara aí foi vivendo sua vida normalmente, e passando um ano ele conheceu uma mulher, e depois de um tempo os dois acabaram se casando e tendo vários filhos ao decorrer dos anos. Porra, vários mesmo, né? 6? Até que em uma noite o cara resolveu contar a história da Yukiona pra sua Já era. X9 sabe o que acontece, né? Mano, é foda. X novo já era. esposa, meio que relatando toda a situação, falando o que ele sentiu A e que mina na tava real, suave. ele nem sabia se tudo aquilo tinha realmente acontecido ou se tudo não passou de um sonho. E a partir daí rola meio que o plot twist da história. A esposa dele, na realidade, durante todo esse tempo, nada mais nada menos era a própria Yukiona, que simplesmente se disfarçou pra tentar viver ao lado desse cara como uma pessoa Não tem como melhorar. Teve 8 filhos, 6 filhos. normal. Aqui ela acaba se revelando e diz pro cara que ele quebrou o acordo que eles fizeram anos atrás E agora é vapo. e que só não mataria ele naquele momento por causa das crianças. E nas suas últimas palavras, ela diz pro cara tomar muito cuidado com a forma que ele vai cuidar das crianças, porque caso ele maltrate ou faça qualquer coisa de ruim com elas, ela simplesmente ia retalhar ele. Passou um pano. Passou um pano. No fim, ela simplesmente se dissolveu em névoa branca e nunca mais voltou. Passou um pano. Esse é da hora. Esse eu conheço, esse é legal. Esse é um túnel construído em Kyoto à base de mão de obra escrava em 1928. A história desse túnel não é nada agradável, já que Calma aí, eu falei que a história é legal. dizem que esse lugar é assombrado pelos espíritos dos trabalhadores que morreram durante o serviço, por conta das péssimas condições que eles foram submetidos. Tem que se vingar mesmo. Eu sou a favor do espírito vingativo. Eu sou a favor do espírito vingativo. Eu acho que se te fizeram mal durante a vida, tu tem que assombrar mesmo. Voltando um pouco no tempo, lá pro século XX, o Japão nessa época ainda era considerado um império onde o imperador mandava e desmandava em tudo. A partir daí, quando foi em 1927, surgiu uma ideia Tem vários túneis desses mal de assombrados. construírem uma ultrapassagem em uma área bem complicada, porque era um lugar montanhoso Sou com a favor muito dos relevo. trabalhadores. Eu sou a favor dos trabalhadores fantasmas. Mas a Tem necessidade que de criar esse mesmo. túnel era gigante, já que era a partir dele que a ferrovia Tagoyama ia conseguir seguir o seu fluxo. Nesse contexto que começaram as obras do túnel mais contraditório da história do Japão. A grande questão, cara, é que por mais que Mano, eu achei que era uma mina mostrando a bunda aqui do nada, pra ninguém. Tomei mó susto. a escravidão já tivesse sido abolida no país há séculos atrás, o Japão ainda sofria muito com essa questão de trabalho abusivo, e eu arrisco dizer que ainda hoje esse problema tá presente lá. Mas pega toda essa questão problemática e eleva ao extremo. Os trabalhadores envolvidos nessa obra não tinham direito de absolutamente nada, além de que muitos ao decorrer do processo morreram e alguns até se suicidaram. E como eles eram vistos ali só como uma mão de obra qualquer, Pô, mas é foda que não dá pra assombrar os caras que tava te ajudando, né, mano? Tem que assombrar os caras que é filho da puta. como lixo, Coitado dos caras. Os caras só se fuderam e ainda ficou mal assombrado no final. isso nunca deu em nada. Inclusive contam que as pessoas que morreram Não tenho coragem. Nunca, nunca. Não tenho. Não tenho. Não tenho coragem. Nem de dia. Quem dirá de noite. lá foram enterradas ali pelas proximidades do túnel, o que reforça a narrativa que começou a circular no ano Mano, eu não seguinte tenho de que coragem. possivelmente Mesmo
porque só cabe um carro aqui. Se tiver alguém voltando, você volta tudo de ré? Realmente, aquele lugar, além de ter uma história terrível, ainda era um lugar extremamente assombrado pelos espíritos desses trabalhadores. Por A 20 partir daí, mil? Se eu morrer, eu não vou conseguir usar os 20 mil, porra. Se eu ficar mal assombrado, eu vou ficar maluco. na lenda é contado que no pós-vida eles não conseguiram encontrar paz, então eles voltaram em forma de espíritos carregados de rancor e muitos deles inclusive são vingativos, o que faz diversas pessoas misteriosamente Ué, agora cabe 2 carros no túnel. Alguém tá mentindo, hein? se acidentarem nesse túnel. Pra gente concluir, eu acho interessante falar sobre uma teoria de que na realidade o túnel foi criado já na intenção de carregar algo sobrenatural com ele, porque curiosamente essa obra tem Ah, eu acho que... Mano, não sei. Tô ficando com dúvida. Parece caber 2 carros. exatamente 444 metros, e o número 4 no Japão Porra, mas tinha que ser exatamente... Mano, os caras evitam número 4 em apartamento? Vai botar 3 número 4 num túnel? Qual que é a lógica disso? Isso aí não, hein, mano. é um número que simboliza diversas coisas negativas, já que estranhamente a própria pronúncia Ah lá, mano, os caras evitam o número 4 em coisa muito besta, velho. Como é que eles vão fazer um túnel 444? do número também é usado para dizer a palavra morte, e a coisa pode ficar ainda mais problemática quando a gente leva em conta o fato de que repetir o mesmo número 3 vezes desde os tempos antigos já rolava meio que uma Morte ao associação cubo. com magia negra e coisas sobrenaturais, por exemplo, o próprio número 666. Tá babado ali, ó. Tá sujo. Quer que limpe? Apesar desse nome um tanto quanto meme, tipo, meio nada a ver, né? A lenda do Cabeça de Vaca é considerada a mais assustadora dos contos. Uai? Da onde veio isso? WhatsApp? Vamos aí. Oxi. Eu, hein? O cabeça de vaca me manda no WhatsApp. Contos japoneses. O bagulho é tão aterrorizante que supostamente as pessoas que ficaram sabendo sua real origem ao decorrer dos anos morreram ou enlouqueceram. De acordo com a lenda, Cowhead é uma história que foi descoberta no século 17 e a sua origem até hoje é um total mistério. Ninguém sabe quem escreveu ou da onde isso veio, porque até existem Mas relatos isso da aí é época muito referente vago, à história, porque, mas esses porra, quem sabe quem criou o Slender? Ninguém sabe quem criou essas porra dessas histórias. Não tem como saber. Mas eu vi no Supernatural que se você acredita muito numa coisa, ela vira real. Vocês acham que o Slender não virou real já? A Momo do Zap, vocês acham que ela manda zap de mentira pra tanto youtuber? Ela tá lá com vários iPhones aqui na casa dela. Nossa, deu 3 horas da manhã. Deixa eu ligar pra esse cara aqui, ó. 3 horas da manhã, Momo lá. Enaldinho, é você? Eu vou te assombrar. É, mano, o bagulho é louco. relatos não passam de tipo, essa lenda é terrível demais pra contar e morre aí o assunto. Ninguém fala sobre o seu conteúdo. Esse é aquele tipo de lenda que é passada de pessoa em pessoa como uma coisa terrível e no fim ninguém aí, nem ó. sabe sobre o que é. Parece até uma histeria coletiva, simplesmente não faz sentido, cara. Faz. Mas seguindo então, pra gente concluir, existe um boato que começou a circular recentemente no Japão, onde conta uma história de um azarado que teve contato com esse conteúdo misterioso Nossa, da que lenda. delícia, nossa senhora. Ó. Luz baixinha, vocês dois no restaurante. Um copo de champanhe. Uma taça de champanhe, né? Um pratinho com uma macarronada. Onde conta uma história de um azarado A que luz teve baixa. contato com esse conteúdo misterioso da lenda do Cabeça de Vaca. A história diz que um professor, de forma inexplicável, tinha um fragmento original da lenda do Cowhead. E esse professor em questão tinha um Salve, costume de Scott, tudo contar bom? histórias Bonita Salve, blusa é da Juketsu. onde, cara pensativa. Tamo junto, é da Cool Shirts. de terror para sua classe para tentar Tamo manter o pessoal na linha, principalmente em excursões que normalmente o povo fica tudo despirocado, mano, o geral só faz merda. Então durante essa viagem ele anunciou para as crianças que ia contar a história do conto proibido do Cowhead, e no mesmo momento as crianças começaram a ficar em desespero, gritando e implorando para ele não falar. Porra, já pensou? Tá indo pro Play Center, seu professor fala, cala a boca, para de gritar, senão eu vou contar a história do Cabeça de Vaca. Aí tu, ai meu Deus, professor, por favor, não conta a história do Cabeça de Vaca, eu tenho muito medo do Cabeça de Vaca. Só que já era meio que tarde demais, ele já tinha lido uma frase do livro. Já era uma vez o Cabeça de Vaca. E tudo, não estamos
Amaldiçoados! Supostamente uma força maligna acabou possuindo o corpo do professor, o que fez ele perder a consciência ali no momento, e quem assumiu foi a entidade do Cowhead. Tanto foi Cabeça de contado que os olhos do vaca! professor ficaram totalmente brancos e Já que ele era. simplesmente não Já estava se era. importando com mais nada que estava acontecendo no ambiente. Tava um caos completo nesse ônibus escolar e simplesmente o cara só cagou e andou pra tudo e foi adiante contando a história do Cowhead. Quase uma hora depois, o professor recuperou o controle do seu corpo e na mesma hora ele viu o estrago feito. O motorista do ônibus desmaiou, que fez o ônibus tombar, e todos os estudantes também estavam desmaiados com a boca espumando. Não se sabe ao certo a conclusão A dessa vaca ficou história, devendo, o que ele fez depois disso, o que aconteceu e nem nada. Mas a única certeza que ficou para as pessoas que conheceram essa história é que provavelmente esse professor nunca mais abriu a boca para falar dessa lenda para ninguém, e que muito provavelmente quero ver ele deve ter provar. dado um fim nesse fragmento original da história do Cowhead para que coisas desse tipo nunca mais acontecesse. Mano, imagina um professor em casa de noite falando, carai, fui zoar, olha que porra que eu fiz, mano. Conhecida como mulher esquelética ou Olha isso, olha, mano, olha essa ilustração. Tu fala, eita porra, é o diabo, Deus que me livre. Aí, olha essa aqui. Porra, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, porra? ou literalmente mulher de osso em tradução livre, essa é uma entidade que se disfarça como uma mulher bem bonita para seduzir homens com o objetivo de sugar sua força vital. E Ô, eu sei! mano, é surpreendente como é sempre a gente que se ferra, né, mano? Não ligo, tô bem tranquilo. Porque, mano, osso todo mundo tem, né, mano? Tá suave. O que que é osso? Todo Não mundo dá é pra osso confiar em por dentro. nenhuma mulher no Japão. Mas então, nesse caso é dito que ela aborda homens normalmente em lugares isolados, dá aquele discurso no jutsu, aquela mexidinha no cabelo e tudo mais, e no fim conquista o cara. A partir daí ela convence o sujeito de ir com ela pra um lugar ainda mais isolado, tipo uma Ai. casa abandonada, e provavelmente o cara pensando naquelas coisas lá só vai, né? Ué, não? Chegando então nesse determinado lugar, ela revela sua verdadeira aparência e suga a alma do cara. Pois Mano, tá suave, ela nem ficou careca. Minha preocupação era se ela ficasse careca. Tipo, esqueleto até vai. Mas esqueleto careca é paia. Mas ela não ficou careca, então é suave. é, o golpe tá aí, cai quem quer. Muitos acreditam que ela é um espírito vingativo que foi injustiçado em vida. As crenças vão desde uma versão onde ela foi traída e ainda por cima assassinada pelo seu próprio marido, enquanto em uma outra versão diz que ela tava ali trabalhando de geisha e o seu cliente sabe-se lá por que matou ela. Enfim, Oxe, mano, essa porra. lenda é considerada um conto moral, Ó, esse aí faz mais sentido pra virar um espírito vingativo. que adverte sobre os perigos de se deixar levar pela aparência de alguém, porque você não sabe o interior da pessoa. Você Ah, mas nós se deixa, nós é bobinho, só tem bobinho aqui. Tudo bobinho. Esse chat é a representação do não sei falar com mulher bonita. E se é mulher bonita e peituda, eu me cago. não sabe quais suas reais intenções. Em contrapartida, existe um conto em torno dessa lenda que tenta justificar o motivo dela vagar por aí sugando a alma das pessoas. E vai muito além dela simplesmente só ser um espírito vingativo e valeu. De forma bem resumida, nesse outro contexto ela é basicamente movida só pelo amor que ela tinha pelo seu amante. Esse Eu amor gosto era mais da tão primeira intenso que faz vazão. ela ressurgir dos mortos todas as noites em forma de entidade com o simples objetivo de se reencontrar com seu amado. A grande sacada dessa versão que eu achei muito da hora é que as pessoas que nutrem sentimentos por ela enxergam ela da forma que ela era em vida, enquanto pessoas desconhecidas enxergam ela como um cadáver, que é o que no fim ela se tornou mesmo. Essa condição é meio Tá, mas não faz sentido, porque as pessoas estão enxergando ela como ela era e ela tá procurando o cara, mas ela tá vendo outras pessoas. Não faz sentido, pô. Eu acho que sou mais a primeira ainda. Eu gosto do espírito vingativo. Eu acho que todas as lendas tinham que ser espírito vingativo. problemática porque dizem que ela mesma não se enxerga como um espírito. Ela tem lembranças como se realmente estivesse viva ainda. E o pior de tudo, uma parte da lenda conta o que acontece quando ela encontra o seu amante. Ah, então ela vai atrás do amor dela. E é muito bizarro porque rola meio que uma relação profana, porque ela é um cadáver, mas ele não enxerga ela dessa forma. Caralho, o cara beijando o esqueleto que mata o Otaku.
e nem ela mesma consegue ter esse discernimento. E quanto mais os dois vão fazendo aquele famoso tchaca-tchaca na buchaca, mais ela vai drenando inconscientemente a energia vital do cara, o que a longo prazo resultaria na morte. Ah, mano, o importante é o que você vê, tá ligado? Não importa o que os outros pensam, mano. O que você tá vendo tá certo. Morte dele. Tem tanta gente namorando gente feia pra as outras pessoas e bonito pra ela. Deixando um pouco de lado essas lendas de espíritos de mulheres querendo sacanear alguém por aí, esse conto aqui realmente me surpreendeu porque eu acho essa ideia de existir um yokai totalmente esquelético, gigante, guerreiro, não sei o que lá, muito da hora, mano, é muito da hora. O Gashadokuro é descrito como um simples esqueleto gigante que normalmente costuma aparecer. Matei ele no Cuphead, na parte do trem, não sei se vocês lembram. Se vagando por estradas e campos durante a noite. Apesar desse seu tamanho, ele consegue se mover de forma bem silenciosa e quando as pessoas menos esperam, ele agarra e esmaga elas com as suas mãos, ou então, ainda pior, ele arranca a cabeça da pessoa com uma mordida para se banhar de sangue, porque com isso ele se sente saciado, digamos assim. Tadinho, ele só queria tomar banho. De acordo com o folclore, é que não tem chuveiro tão grande também, né? Faz sentido. O Gashadokuro surgiu a partir dos ossos de centenas de pessoas, onde geralmente eram soldados que morreram no campo de batalha ou pessoas que morreram de fome. A alma dessas pessoas é carregada de muita energia negativa e como muitos nem recebiam um enterro adequado, os mortos não conseguiam descansar e nesse contexto que acontece a ressurreição dessas pessoas em forma de espíritos atormentados. Então em lugares onde muitas pessoas morreram nessas condições, os ossos se reúnem e formam esse monstro. Ele realmente é uma criatura surgida a partir do mais puro sentimento de ódio, angústia e tudo do mais negativo possível que vocês imaginarem. Mas enfim, mano, o Gashadokuro é extremamente poderoso e caralho, olha o tamanho dele em relação à pessoa, que porra é essa, velho? Possível de peitar. A única coisa que é possível fazer caso você consiga perceber a tempo que ele tá te perseguindo é se esconder e ficar imóvel até o dia amanhecer, que é quando ele some. Mas fiquem tranquilos porque hoje em dia dizem ser bem raro encontrar essa Quero ver ele andar lá do Japão até aqui. Ah, tem que me querer muito. Criatura por causa do momento atual de paz que o Japão vive, que é muito diferente dos tempos antigos que guerras e fome praticamente faziam parte da vida cotidiana das pessoas. Por fim, mitologicamente, o registro mais antigo de um Gashadokuro vem lá do século X. Vocês lembram que lá no iceberg das lendas urbanas do Japão, que eu postei há um tempinho atrás, eu falo sobre um samurai chamado Taira no Masakado? Então, basicamente ele começou uma rebelião sangrenta contra o governo e ele acabou se tornando o grande imperador. Mas no fim ele acabou sendo traído pelos seus próprios subordinados que arrancaram a cabeça dele e eu acabei a explicação mais ou menos por aí. Só que a história continua ainda. Depois da sua morte, a sua filha, que era considerada uma grande feiticeira, ela lançou meio que uma magia e convocou o primeiro Gashadokuro da história, a partir dos ossos dos soldados mortos na batalha onde o Masakado morreu. E em forma de retaliação, ela ordenou que o Gashadokuro atacasse o governo de Kyoto. Logicamente, a cidade foi em ruínas e o ataque só parou quando a cabeça do Masakado, que estava exposta como um troféu, foi transferida para outro lugar. E esse lugar veio a se tornar futuramente Tóquio, onde ainda nos dias atuais é possível ver a sepultura do Masakado por lá. Da hora, da hora. Traduzindo o Shiroibaba, literalmente a gente pega as palavras pó de rosto e mulher velha. Em um contexto geral é basicamente isso que essa lenda sugere. Vocês vão entender quando eu dar aquele famoso contexto. Acreditam aí na existência de uma bruxa que aparece em áreas montanhosas quando tá perto do final do ano, com a intenção de conseguir maquiagem ou de comprar saquê. Além Que rolê é esse, véi? ainda cita uma deusa dos cosméticos chamada de Shifun Senju, onde a sua principal serva seria a Oshiroibaba. Só que apesar dessa deusa estar sendo citada em um conto chamado 100 Fantasmas do Passado e do Presente, não existe informações sobre A mulher volta de ano em ano pra comprar cachaça e maquiagem. ela em mais nenhum outro lugar, o que deixa isso com uma cara meio de fanfic mesmo. De um modo geral, a Oshiroibaba dificilmente interage com humanos, e o que tem de relato de pessoas que se encontraram com ela não passa de uma coisa meio hedionda, mas nada muito perigoso. Ela literalmente não faz nada. O Ela máximo só que quer pode saque e acontecer é você se cachaça. assustar com a aparência dela e é
isso, porque convenhamos que não é tão comum assim você encontrar uma senhora dessa com a cara toda coberta de pó de arroz branco à noite, em uma nevasca, ainda por cima em uma área montanhosa. Não, calma aí, caralho. Tu botou um monte de... Calma aí, velho. Caralho, ele botou um monte de cada vez mais empecilhos, mano. Eu acho que eu nunca andei numa montanha na minha vida, pra começar. Que não deveria ter ninguém. Por fim, acreditam que essa lenda é uma variação da Yuki-onna, já que as duas Não descem é. das montanhas Não para ir é. nas aldeias que tem pelas proximidades durante as noites de neve. Apesar de que uma provavelmente vai te matar e a outra só vai querer um saque Cachaça e maquiagem. para dar aquele grau ou só vai pedir maquiagem mesmo. Existem até outras duas versões da lenda, uma delas surgiu na província de Ishikawa e a outra se originou em Nara. Na história de Ishikawa, muitas das coisas que eu já falei antes se mantêm. A única mudança relevante assim é que essa yokai na real sai nessas tempestades com a intenção de levar saque quente pros necessitados, Da entre aspas, hora! e que Papai Noel do Pera, necessitado? Quem que tem necessidade de tomar cachaça? álcool, tá ligado? Enquanto a versão de Nara relata um período de guerra e instabilidade no país. Resumidamente, a história conta que vários monges artistas se juntaram para fazer uma pintura da deusa Kenon em uma folha maior Qual que é? um templo. Só que antes deles conseguirem terminar o trabalho, eles foram subjugados por soldados que pegaram toda a comida desses monges, o que fez muitos morrerem de fome ao decorrer dos dias. Até que em um Vagabundos. determinado momento, um dos monges avistou uma mulher desconhecida se aproximando do templo com um balde de arroz, e ela ia despejando esse arroz em um poço que tinha ali perto. Só que o estranho era que o balde parecia nunca esvaziar. Essa mulher colocou tanto arroz nesse poço que foi o suficiente para alimentar depois todos os monges desse Porra! templo que estavam morrendo de fome, o que fez muitos associarem ela como um tipo de emissária da deusa Kenon. De qualquer forma, ela salvou geral e os monges conseguiram terminar a pintura. Mano, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que doideira. É só de trocar de região muda completamente o bagulho. Em forma de gratidão, eles consagram a Oshiroi Baba e construíram até um templo para honrar ela. Inclusive, esse templo existe de verdade e tem como ir lá ver. Da hora. Oh, meu Deus do céu. Ô, desenha as lendas direito, mano. Nada a ver isso aí. Na mitologia japonesa, Joroguma é descrita como uma yokai gigantesca, que tem uma cabeça de mulher e um corpo de aranha. A aracnofobia do pessoal nessa lenda aqui vai pro caralho. Como ela é metade aranha, ela possui habilidades de uma aranha, logicamente. Só que a criatura também Solta a consegue teia? fazer um processo de metamorfose para se transformar em uma mulher jovem, ou até mesmo em um bebê, tudo para atrair possíveis presas. Mas tem um porém. Na lenda é falado que uma Joroguma desperta essas habilidades só depois que ela completa 400 anos. Ou seja, só depois de todo esse tempo que esses poderes começam a se manifestar. Com os poderes manifestados então, a Joroguma atrai e prende Nossa, muito feio. Nossa, muito feio. suas vítimas em uma teia e vai se alimentando ali dos restos mortais da pessoa. No geral é isso, mas existe ainda uma história bem famosa envolvendo essa criatura e dizem que esse acontecimento ocorreu na província de Shizuoka. Segundo a lenda, um lenhador deixou cair o seu machado nas águas de uma cachoeira e quando ele foi pegar, uma mulher emergiu das águas para devolver o machado pro cara. Porra, ela só surgiu. Opa, deixou cair, meu guerreiro. Se liga, pode pegar. O lenhador então, apesar de ter ficado ali meio encantado, meio gadão na situação, Ele não estranhou que o machado surgiu uma mulher de dentro da... manteve a sua postura, pegou o machado e se embicou, foi embora. No dia seguinte, então, ele manteve sua rotina, voltou nesse lugar e, lembrando da situação, veio a mulher na cabeça dele, mas ele não conseguia lembrar do rosto dela. Essa parada começou a deixar o cara meio cabreiro, ele queria porque queria saber Tava quem louco. era aquela mulher. mulher nem Então ele existia. decidiu visitar um monge para receber ajuda e, enfim, descobrir a identidade dela. O monge, então, foi lá na cachoeira com o lenhador e, utilizando um mantra, revelou a verdadeira forma dessa mulher, que era nada mais, nada menos que uma Joroguma. O lenhador já tava poucas ideias, o machado foi mais que o suficiente pro cara perder toda a noção. O bicho já tava todo apaixonado e nem se importou em descobrir que a amada era um ser tenebroso, meio aranha e meio mulher. Ele porra só é não essa? se importou. Então o cara, avistando ela Isso aí é amor, mano. Isso aí é amor verdadeiro. de novo, foi na sua direção todo bobo, apaixonado, só que a Joroguma simplesmente pegou ele, enrolou nas suas teias e levou ele pro fundo da cachoeira, e esse lenhador nunca mais foi visto. Assim como
Ah, deve estar tranquilo, deve estar vivendo. Diversas outras lendas, essa aqui tenta passar algum aprendizado. No caso da Joroguma, a lenda tenta transmitir uma mensagem sobre o perigo desse amor à primeira vista. Perigo Ela do é Tinder. retratada como uma mulher bonita e quando o cara cai no seu encanto, ela mostra sua verdadeira forma e no fim a gente sempre se fode como sempre. O que tiramos de conclusão? Não confie em mulheres no Japão, Não confio em mulheres, caralho. já que nem tudo é o que parece. Desde os tempos antigos no Japão, culturalmente as pessoas acreditam que as mulheres que morrem decorrente de um parto não conseguem achar paz no pós-vida por não conseguirem se desapegar emocionalmente do seu filho. Por conta disso, elas voltam para o plano dos vivos em forma de espírito, e essa condição é conhecida como Bumi. De acordo com a lenda, esses espíritos atormentados aparecem durante a noite e muitas vezes até passam batido pelas pessoas, já que o Mubumi pode assumir diversas formas diferentes, indo da mais comum, que é uma simples mulher com bebê nos braços, até o mais medonho que ela Ué, mas esse não foi a mesma ilustração lá do começo? Mano, eu acho que é a mesma assumindo a ilustração. forma de um cadáver ambulante encharcado de sangue carregando um feto. Enfim, mano, é pesado, meio pesado. E essa variação de espectros da Obumi é bem diversificada Nossa, a cabecinha é bem malhada, graças a Deus. por causa das tradições funerárias de diferentes regiões do Japão. Meio que cada lugar tinha uma forma diferente de lidar com a morte de mulheres grávidas. No geral, esses espíritos vagam em torno do lugar onde eles morreram e dependendo da forma que a mulher morreu, a sua ação nessa forma de fantasma pode mudar. Por exemplo, caso a mulher tenha morrido depois do parto, mas o bebê tenha sobrevivido, a Obumi vai tentar cuidar da criança da maneira que ela puder nessa forma espiritual. Dizem que ela visita lojas e casas pra tentar comprar roupa, comida e por aí vai. Tudo Legal, faz sentido. para tentar ajudar o seu filho que ainda tá vivo. Além de que elas podem também tentar levar pessoas pro lugar onde o seu bebê tá, para que essas pessoas adotem a criança ou levem ela para algum familiar da mulher. No pior dos casos, onde a mãe e o filho morreram, ela assume a forma da Obumi carregando um cadáver embrulhado, que seria o seu filho. E quando alguém se aproximasse, é dito que ela entregaria o cadáver desse bebê para a pessoa e caso a pessoa aceite ajudar ela ou alguma coisa do tipo, ela ia estar fadada à morte, essa pessoa morreria. Porra, faz o bem que você se fode, né? Por fim, associam a Obumi com uma outra criatura chamada Obumitori, que é um pássaro que voa procurando roupas no varal de pessoas aleatórias com o objetivo de soltar o seu sangue venenoso no tecido da roupa, para que a pessoa que fosse vesti-la depois tivesse convulsões severas, Que arrombada, mano. o que resultaria na morte da pessoa depois de um tempo. Fora isso, esse espírito também é considerado responsável por roubar bebês, o que faz muitos acreditarem que por causa do nome e por causa dessa parada de roubar bebês, Mano, mas que bebê cabeçudo. O que que tá acontecendo? a Obumi e o Obumitori se tratam da mesma entidade, mas eu particularmente só acho que as lendas têm um nome parecido e é isso mesmo, não tem nada muito além. Pô, esse aqui é cabuloso, esqueleto de bicho. De todas as lendas que eu já apresentei pra vocês, eu acho que essa aqui é a Uma baleia? primeira referente a um animal, mano. A Bakikujira nada mais é que um esqueleto de baleia que navega normalmente perto da superfície do mar. E assim como faziam em vida, elas costumam emergir quando precisam puxar um ar para respirar. Normalmente essa criatura é acompanhada por uma série de pássaros que dizem ser de uma espécie desconhecida e peixes bem estranhos. E toda essa galera, né, esses animais, tudo bizarro, costumam aparecer em noites chuvosas perto de aldeias costeiras lá no Japão. Mas enfim, bem antigamente, Da quando hora. tinha uma certa abundância de baleias no mar do Japão, avistar uma baleia era considerado uma bênção pra galera que era pobre e vivia nessas vilas onde a principal atividade era a pesca. Muitos Faz sentido, porque na teoria se ela tá ali é porque ela tá perseguindo algum tipo de alimentação. E se ela tá perseguindo algum tipo de alimentação é porque tem peixe. Se tem peixe, tem pesca. Se tem pesca, tem alimento para as pessoas. Faz sentido essa... pescadores falavam que a alma dessas baleias voltava em forma de Bakikujira procurando vingança contra os humanos que tiraram a sua vida. A lenda diz que um pescador que se deparar com uma Bakikujira é meio que infectado com uma maldição. E essa maldição é passada de pessoa em pessoa na vila que o pescador mora. Sendo que dizem que ela traz fome, doenças, acidentes, Ué, mas é o contrário. e tudo quanto é coisa ruim que vocês imaginar. Existe inclusive uma história antiga que narra justamente esse acontecimento. A história começa falando sobre alguns pescadores
pescadores que viram uma criatura gigante nadando perto da costa. Mas como estava chovendo muito e também estava com muita neblina, eles não conseguiram ver exatamente o que era aquela coisa por causa da distância. Pensando então que podia ser uma baleia, os caras já foram na fome capturar ela. Só que uma coisa estranha estava acontecendo. Eles iam atingindo a suposta baleia com várias coisas, mas nada parecia surtir efeito. Então quando eles se aproximaram, os pescadores tiveram uma grande surpresa. O que eles acharam que era uma baleia comum era na verdade uma criatura que era feita totalmente de ossos. O bicho não tinha carne nem Mas é da hora, tá? nenhuma. E ainda por cima, no mesmo momento, o céu foi coberto por um monte de pássaros que ninguém sabia identificar a espécie, e uma multidão de peixes começaram a emergir junto com a criatura. Em meio a todo esse caos, a baleia fantasma se embicou ali no mar para ir embora. E como essa zona toda estava acontecendo no meio de uma tempestade, ela desapareceu e nunca... Pô, nem pra ela fazer um feat com o pássaro que rouba bebê, porra, ia ser a... Mano, caralho. A baleia que desce o terror e o bebê e o corvo que rouba bebê. Caralho, pega essa dupla. Nunca mais foi vista. Os pescadores então voltaram para casa cagando de medo pela possibilidade desse encontro com a Bakikujira resultar em uma maldição. E a história termina contando que depois de um tempo, a aldeia dessa galera foi realmente zicada, sendo consumida por um incêndio. Caralho. E além de que a população foi atormentada por uma série de doenças. Não é um cara que esqueceu de apagar a fogueira não, né? É a maldição. Deve ser. Infecciosas. Banheiro não. Essa criatura, apesar de passar... Meu... Ai, que nojo. A lingona na privada, que nojo, um certo medo pela sua aparência, ela não é nada hostil. Na verdade, é muito pelo contrário. Eles se comportam como se fosse um tipo de barato ou algum tipo de rato, mano. Basicamente, os Akanami são um tipo de yokai que até lembra um pouquinho um duende, mais ou menos assim, fisicamente, na aparência, sabe? E eles habitam as casas mais sujas do Japão e dizem que eles também ficam dentro de banheiros públicos. Ou seja, esse bicho aí gosta da zona, né? Ou ele foi inventado para mantermos a limpeza no Japão. De olho em vocês, hein? O negócio dele é sujeira. Em questão de tamanho, as pessoas costumam comparar ele com crianças pequenas, porque sim, essa criatura não é tão grande. O que eu diria que ela é com total certeza é estranha. Ela pode ter várias cores, o seu cabelo é todo lascado, o bicho anda pelado por aí. Tá tudo errado, mano. Tá descrevendo humilde? Esse bicho é todo errado. Mas enfim, uma característica bem marcante de todos os Akanami é a sua língua. Eles possuem uma língua extremamente grande e viscosa, e eles usam essa língua para lamber lodo, gordura, mofo, bosta, né? Dejetos humanos. Caralho, mano, o capeta que lambe merda, velho, que doideira. E tudo que vocês imaginar de nojento, esse carinha aí gosta de comer. Literalmente, como eu disse no começo, eles se comportam como ratos e baratas. Onde tem sujeira, eles gostam de se estabelecer, e quando algum humano se aproxima, eles... Nossa, calma aí, que surgiu merda aqui, no caso não era isso que eu ia falar. Mas eu usei banheiro uma vez e aí eu descobri o quão merda é ter que limpar banheiro, não teria banheiro em casa não. Costumam sair fora e voltar depois chato, quando não tem mais ninguém pelo lugar. O único perigo que um Akanami pode apresentar é alguma transmissão de doença, já que eles literalmente vivem do lixo, sabe? Vai saber o que eles não contraíram durante todo esse tempo. E de qualquer forma, é bom evitar um possível encontro com esse bicho, tanto pelo susto como também pela sua própria saúde. Então o esquema é sempre manter as coisas em ordem, tudo limpinho, bonitinho, que você tá salvo dessa criatura. Então, manos, né? Terminando o vídeo de hoje com esse clima meio de sujeira, eu espero que vocês tenham gostado. A minha ideia no começo não era fazer algo referente a um iceberg, eu só ia fazer um vídeo meio avulso sobre lendas japonesas e é isso. Mas mano, o vídeo acabou ficando tão grande que eu acabei decidindo de última hora deixar com uma parte 2, tá ligado? A parte 1, se eu não me engano, o iceberg que eu segui tinha uns 27 tópicos e deu uns 40 minutos. E só as que eu falei aqui deu quase 30 minutos, então sei lá, mano. De qualquer forma, foi divertido visitar mais uma vez o folclore e as lendas japonesas. Eu percebi que muitos de vocês também curtem saber e conhecer mais sobre essa parte cultural do Japão. E quem sabe futuramente, tipo, bem futuramente, não sai uma parte 3, tipo, um especial de 1 hora de vídeo, tá ligado? Quem sabe, mano? Quem sabe eu não faço. Mas enfim, mano, pra quem quiser, meu Instagram tá aí na descrição. Normalmente eu tô postando algumas atualizações de vídeos por lá. Seja membro, tá aí pra quem quiser apoiar o canal também. E é isso, mano. Até a próxima. É nóis. Muito bom, muito bom, muito bom.